Oi, gente, tudo bem com vocês? A terapia holística é uma religião? É algum tipo de magia? E os evangélicos podem fazer uso das práticas integrativas? Vamos descobrir isso e muito mais aqui nesse vídeo. Então fica comigo até o fim e desvenda esses mistérios. Oi, gente, eu sou a Eunice Guedes e para aqueles que não me conhecem, eu sou psicoterapeuta holística integrativa. Antes de começarmos a falar sobre o nosso assunto de hoje, se você ainda não sabe o que são as terapias holísticas, quais as técnicas que existem e os benefícios dela para a nossa saúde, vou deixar aqui em cima no card um vídeo que fala sobre tudo isso. Recomendo que assista lá primeiro e depois volte aqui para assistir esse vídeo, para que você entenda do que vamos falar aqui hoje. A terapia holística é uma religião? Por muito tempo, as terapias holísticas foram consideradas como coisa de magia ou coisa mística, e tudo isso pela simples falta de esclarecimento das pessoas. Só para você ter uma ideia, a medicina conforme nós conhecemos hoje começou apenas na Idade Moderna, por volta dos anos de 1450. E antes disso, como que as pessoas eram tratadas e curadas de suas doenças? Sim, através das terapias naturais, através das terapias holísticas. Apesar que esse nome holístico só surgiu depois de 1926. Mas algumas dessas práticas já existiam há milhões de anos atrás. E tudo era feito com elementos da natureza. Por exemplo, antes de fazerem as suas plantações, os primórdios faziam uma espécie de análise através da astrologia. E o que é a astrologia? Nada mais é do que o estudo sobre as fases da lua, a posição do sol e dos astros, para identificar o melhor período para aquela plantação e assim poder evitar possíveis perdas e problemas na colheita. E como que eles contavam o tempo e sabiam das horas se não haviam nem relógios e muito menos calendários? Era justamente acompanhando os movimentos dos astros no céu, o movimento de rotação da Terra, a posição do Sol no céu e as fases da Lua. Desta mesma maneira, ou seja, usando as coisas da natureza, é que eram feitos tratamentos naquela época. As feridas e as doenças eram curadas com práticas terapêuticas naturais, eram feitas com plantas. Inclusive, nossos avós faziam muito isso e a gente dizia que era superstição deles ou que era uma coisa mística e esotérica da parte deles. A própria Bíblia relata essas terapias em diversas passagens. Uma delas foi no nascimento de Jesus, quando ele recebeu de presente ouro, incenso e mirra dos 3 reis magos. O ouro naquela época servia como reconhecimento de que ali nascera um rei. O incenso servia como repelente, como calmante e como aromatizante de ambiente. Muito importante naquele ambiente em que havia uma puérpera Maria e um recém-nascido, Jesus. Já a mirra era usada em cerimônias para ungir reis também e para fazer a asepsia de feridas e ajudar na cicatrização delas. Excelente para mãe que acaba de ter um bebê e para ajudar na cicatrização do umbigo dessa criança. Além disso, nessa mesma passagem da Bíblia, há outra indicação do uso de uma técnica da terapia holística, é a astrologia. Quer ver? Está lá em Mateus capítulo 2, versículos de 1 a 16. No versículo 2 diz o seguinte: E perguntaram eles, os 3 reis magos, aonde está o recém-nascido rei dos judeus? Vimos a sua estrela no oriente e viemos adorá-lo. Versículo 9. Depois de ouvirem o rei, eles seguiram seu caminho e a estrela que tinha visto no oriente foi adiante deles, até que finalmente parou sobre o lugar aonde estava o menino. Aí está a prova de que eles se guiaram através dos astros para encontrar a localização em que Jesus estava naquele momento. Então, muita gente demoniza esses tipos de tratamento simplesmente porque não estudam, não conhecem como elas funcionam e como são realizadas. E isto não é nada novo, existe desde a criação do mundo. Quem demonizou essas técnicas, essas práticas,
Provavelmente foram as religiões e as pessoas que se beneficiavam de alguma forma ao ter essas técnicas fora de circulação. Aí vem a pergunta que não quer calar. A terapia holística é uma religião? A resposta é não. É bem verdade que muitas técnicas das terapias holísticas tiveram suas raízes em alguma religião, mas a grande maioria delas não tem nada a ver, não tem cunho religioso. Exemplos disso é o caso da aromaterapia que vimos no caso do incenso e da mirra recebida por Jesus quando ele nasceu. Essa técnica servia para afastar os mosquitos, perfumar o ambiente, era usada como calmante, como cicatrizante e ainda assim é hoje. O reiki também é outro exemplo. O que é o reiki? É uma técnica em que um reikiano, que é o profissional formado e capacitado para aplicar esse tipo de técnica, ele faz a captação da energia vital universal através das mãos e transmite essa energia para o corpo do cliente, do paciente. Ah, mas eu não acredito nesse negócio de energia. Ah, não? Então você também não acredita em nada do que Deus criou e em nada do que existe à sua volta. Quer queira ou não, você é 100% energia. Quer ver? As suas moléculas que formam os órgãos que estão no seu corpo são formadas por bilhões e trilhões de átomos. E o que são átomos? São pura energia. Então, tudo que você faz precisa de energia e tudo que há no universo funciona através da energia. Se você não acredita no que eu estou falando, estude e tire as suas próprias conclusões. Voltando aqui ao nosso assunto, o reiki consiste na captação da energia da criação e é transmitida para o corpo de outra pessoa através das mãos de um reikiano. Ah, mas isso é muito místico? Sim, é sobrenatural. Por quê? Porque não podemos ver a energia, mas podemos senti-la e ver os resultados da atuação dela no nosso corpo. É como o vento, não o vemos, mas percebemos que ele existe. O próprio Jesus Cristo usava o reiki. Quantas curas e milagres ele realizou usando o poder das suas mãos? A diferença é que naquela época essa técnica não era chamada com esse nome e não tinha todo esse método formado que tem hoje para fazer a aplicação dessa técnica. Sim, usava dela para realizar os seus milagres. E ele disse que se crêssemos faríamos coisas maiores do que ele havia feito. Outra pergunta importante que as pessoas fazem é: as terapias holísticas é uma magia? A resposta também é não. Mas o que é magia para você? Porque se a gente for ver ao pé da letra como as coisas funcionam, tudo é magia. Por exemplo, aquela inveja que você carrega do seu vizinho porque ele tem uma casa melhor que a sua. Isso é um tipo de magia. Aquela vez que lá no trânsito você desejou que o motoqueiro caísse só porque ele deu uma fechada no seu carro. Isso também é magia. Aquela vez que você desejou a morte do seu pai ou da sua mãe quando era adolescente só porque eles não deixaram você ir a uma festa. Aquela vez que você desejou que seu chefe fosse demitido só para você assumir o lugar dele na empresa. Tudo isso é magia. Então reveja o seu conceito de magia. Quando um terapeuta holístico ou um terapeuta integrativo faz a sua formação, ele é ensinado que toda vez que for fazer a aplicação de alguma técnica, ele deve pedir permissão, autorização para aquela pessoa. Por quê? Porque fomos ensinados a respeitar o livre-arbítrio do outro. A gente só faz a aplicação da técnica caso seja autorizado. Então, usando esse contexto, terapia holística não é magia, pois a gente faz tudo com a autorização do cliente, do paciente. A gente não invade o espaço e a vontade do outro. Quando a gente entende isso, o significado de magia muda completamente. E aí surge outra pergunta: e os evangélicos podem fazer uso das terapias holísticas? A resposta é sim. Qualquer pessoa de qualquer religião pode se beneficiar das maravilhas das terapias integrativas e complementares. Não há cunho religioso nessas técnicas. Há sim uma questão espiritual envolvida. Por quê? Porque todos nós possuímos um corpo, uma alma e um espírito. E as terapias holísticas, ela cuida do ser nesses 3 pontos. Mas isso não invade a sua religião, nem interferirá na sua crença no Deus ou naquilo que você acredita.
Enfim, eu poderia passar aqui horas e horas falando a respeito disso, sobre a utilização dessas técnicas, sobre os relatos e comprovações de todas elas, mas nos próximos vídeos eu vou explicar isso separadamente, cada técnica, para que você entenda melhor como elas funcionam e te ajudar a tirar de vez essa ideia de que terapia holística é esoterismo ou é misticismo. Fique de olho nos próximos vídeos aqui do canal e se você ainda não se inscreveu, clique no botão inscreva-se aqui abaixo, ative o sininho das notificações, dê o seu like e compartilhe com seus amigos. Me acompanhe também lá nas redes sociais, o meu Instagram e o meu Facebook é o @EuniceGuedesTerapeuta, passa lá e me siga e acompanhe o meu trabalho. Então, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!